Nossa senhora! Ó, vocês viram isso, gente? Quero ver na gravação. Caiu um raio. Ai, meu Deus. O som tá cortando? Eu acho que foi o raio que caiu aqui. Jesus! Caiu muito perto esse raio, gente. Ai. Voltando, vamos lá. Na aula de hoje, eu vou falar como é que você pode usar a espiritualidade para manifestar o seu propósito de vida. Muitas vezes as pessoas imaginam que a espiritualidade é algo abstrato, apartado da realidade, distante, intangível, quando na verdade é justamente o contrário. Oficialmente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está assistindo isso. Todos nós, todos os seres humanos, têm um propósito de vida. Tem uma razão pela qual você existe. Então, eu não sei exatamente qual é a sua crença, e eu respeito todas, tá? Eu não sei qual é a sua crença, mas eu acredito que todos nós, quando encarnamos, quando a gente entra nesta vida, a gente tem um propósito claro para resolver. E esse propósito, ele está muito relacionado aos nossos desafios, a nossa dor de alma. E a nossa dor de alma faz com que nós possamos encontrar o nosso propósito de vida. Só que para encontrar o nosso propósito de vida, primeiro a gente tem que entender qual que é a separação entre os papéis que nós desenvolvemos na vida e aquilo que nós somos em essência. E é por isso que quando você conecta com a espiritualidade, e apenas quando você conecta com a espiritualidade, você vai de fato conseguir viver o seu propósito. É muito interligado as duas coisas. E não é religioso, tá? Sempre que eu falo de espiritualidade, as pessoas, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem, não tem problema. Mas eu não gosto de religião. Tudo bem, não tem problema. A espiritualidade não necessariamente se manifesta através da fé religiosa, através da fé de que existe uma força, uma consciência maior. A espiritualidade é algo muito prático, é muito mais verdadeiro do que as pessoas costumam acreditar. Pense comigo o seguinte: quando alguém pergunta para você quem é você, qual é a primeira coisa que você responde? Se eu perguntar quem é você, provavelmente você vai me falar o seu nome, né? Vai falar, eu sou a Mariazinha. Eu falo, não, mas eu quero saber quem é você. Aí talvez você me fale a sua profissão. Eu falo, não, eu sou a Mariazinha, arquiteta. Daí eu vou perguntar de novo, não, mas quem é você? Não, eu sou a Mariazinha, arquiteta, filha do Manuel e da Dona Benedita. Ou seja, você vai tentando se colocar com base em papéis que você assume ao longo da sua vida. Só que tudo isso que você me falou até agora não é quem é você. Você é a sua essência espiritual. E o que aqui, simplesmente para fins didáticos, eu vou chamar de o seu eu maior. E o seu eu maior desempenha vários papéis. E esses papéis são quem você é, o seu nome, a sua profissão, a sua posição social, o seu tamanho, o seu corpo e tudo isso. Então, euzinho, César de Lasso, eu sou o César. Eu também sou o César. Eu sou o pai da Gabriela e do Davi? Sim, eu sou o pai da Gabriela e do Davi. Eu sou o filho da Mari e do Marcos. Eu sou instrutor de meditação. Eu sou amigo do Daniel. Eu sou professor da Melina. E assim vai. Você percebe que todas essas coisas que eu falei, elas são coisas que eu sou também, mas é como se fosse um papel. É como se eu atuasse naquilo. Então, ora, eu visto o meu chapéu de pai. E quando eu estou vestindo o meu chapéu de pai, eu estou atuando na função de pai. Quando eu visto o meu chapéu de marido da Cristiane, eu estou atuando como marido. Percebe? Então, existem vários papéis. E quando alguém pergunta quem sou eu falo um desses papéis, e tá certo, tá? Não estou falando que não tem que responder isso, mas essa é apenas uma fração daquilo que você é. Isso é apenas uma das facetas. Isso é apenas um dos papéis que você interpreta ao longo da vida. Mas, se você está interpretando um papel, você concorda comigo que é necessário que haja um ator que interpreta cada um desses papéis? E esse ator, essa consciência que interpreta todos esses papéis, é na verdade quem é você, a sua essência. E que, acredite ou não, a maioria das pessoas não conhece. A maioria das pessoas nunca viu, porque ela se identifica com os papéis que ela desempenha ao longo da vida. E se você estiver muito identificado com os papéis, você não consegue se lembrar
de que, na verdade, você é um ator. E é só o ator que sabe qual é o seu propósito de vida. E aí, o tema dessa aula é como usar a espiritualidade para manifestar o seu propósito de vida. Então, você vai usar a espiritualidade elevando a sua vibração, se dissociando da ilusão de que você é os papéis que você desempenha, se reconectando com o ator, que aqui, para fim didático, eu vou chamar de o seu eu maior, se relembrando do que você veio fazer na Terra, e aí, naturalmente, o seu propósito se manifesta. Faz sentido até aqui? Eu espero que sim. Agora a gente tem uma questão muito interessante. Para que eu quero manifestar o meu propósito? Qual é a razão pela qual manifestar o meu propósito de vida é atrativo, é necessário? Eu não posso simplesmente seguir a vida tocando sem pensar muito nisso. Você até pode, mas aí chega um ponto que isso não te preenche e uma sensação de vazio vai tomando conta de você. Essa sensação de vazio ela é incômoda e a gente tenta sanar isso de várias formas. A gente tenta tampar esse buraco com coisas que estão fora. Algumas vezes a gente tenta tampar esse vazio de não manifestar o propósito com comida, né? E aí a gente fica comendo mais do que deveria e engorda. E daí você acha que você tá gordinho acima do peso porque você é sem vergonha. Mas não é porque você é sem vergonha. É porque existe um vazio emocional dentro de você que você está tentando preencher com comida. Às vezes, você fica muito viciado em redes sociais, em compras, em jogos, em distrações da vida. E eu não vejo nada de errado com as distrações, elas são maravilhosas. Assistir série é maravilhoso, super legal. Só que isso é uma distração. Isso é algo para você fazer quando você quiser e quando você tiver vontade. Isso se torna um problema quando é uma fuga. Eu estou cansado de ficar vivendo na superficialidade dos papéis, não sei o que eu estou fazendo aqui, acordo de manhã e não sei a razão pela qual eu existo, e aí eu quero fugir dessa realidade, e para fugir dessa realidade, eu fico me distraindo. Quando você está se distraindo, usando como fuga comida, bebida, sexo, compras, distrações, ou seja lá o que for, o que acontece é que a sua produtividade cai. Você produz muito menos do que você poderia. Porque você não está no auge da sua performance. Você não tem energia, disposição, ânimo, você não tem tesão pela vida. E se você não tem tesão pela vida, a sua capacidade de gerar resultados concretos, ela se dilui, ela diminui. E aí, você está lascado. Então, é por isso que é importante você se conectar com o seu propósito de vida. Estando extremamente conectado com o seu propósito de vida, você vai ter muito mais energia, muito mais ânimo, muito mais disposição. Você vai se preencher de energia vital e assim vai ser muito mais eficiente. Sendo mais eficiente, você gera mais valor no mundo. E aí as coisas fluem naturalmente. Você vai fazer menos força para ter mais resultado. Eu vou falar disso na live da semana que vem. Toda quarta-feira eu estou fazendo uma aula e você pode participar. Na semana que vem eu vou falar disso, da produtividade. Então, estar conectado com o seu propósito de vida é muito importante. Isso dá a sensação de realmente conexão. E quanto mais alinhado você tiver ao seu propósito de vida, maior será o fluxo da espiritualidade que passa através de você. Então, a gente precisa se relembrar de quem nós somos. Porque assim, em algum momento você soube quem era você, mas a gente se esqueceu, a gente se afastou. E esse esquecimento, esse afastamento, ele vai gerando pequenos bloqueios, pequenos entupimentos dentro do nosso canal de energia. E se está bloqueado, está entupido, a energia não entra. E se ela não entra, ela não te preenche. Se você não está preenchido, você não tem que transbordar. E aí vira um ciclo vicioso. Você precisa desbloquear isso. Qual é o principal motivo do bloqueio? É que a sua identidade não é sua. A sua identidade foi imposta a você pela sociedade, pelos seus pais, talvez até por você mesmo. Às vezes a gente, criancinha, estabelece a identidade que a gente acha que deveria ter, observando o mundo ao redor, enfia isso na sua cabeça e fala, eu sou assim. Mas na verdade, nós não somos absolutamente nada. Nós estamos, em parte, por um determinado momento, de certa forma. Então, eu não sou nada definitivamente. Eu estou por um motivo. Pois quando eu me lembro que existe um ator desempenhando um papel, o papel pode mudar. Porque
o ator continua. Se eu sou um ator e eu estou fazendo uma peça de teatro, e na peça de teatro eu sou o lobo mau, eu estou lobo mau naquela peça. Nada impede que eu deixe de ser o lobo mau e que eu passe a ser o lenhador. Por quê? Porque, na verdade, eu não sou o lobo mau. Eu estou interpretando o lobo mau por um determinado momento. E se eu não quiser mais interpretar o lobo mau e eu quiser interpretar o lenhador, eu posso. Então, tudo que acontece na sua vida, até o presente momento, que você não gosta, que você não quer, que não te agrada, que não te faz crescer, que não edifica a sua vida, que não te leva para o mais, para a alegria, para a saúde, você pode mudar se você quiser. Mas para mudar, você precisa primeiro dissociar da ideia do papel. Então, se você fala, eu sou azarado, você não é azarado. Você pode estar azarado, pois esse é um dos papéis que você desempenha ao longo da sua vida. Outra coisa que acontece é que a gente fica tão misturado no papel que a gente começa a ficar desesperado e sofrer por coisas que você não precisava sofrer. Seu sofrimento é muito maior do que devia ser. Imagina se na peça de teatro, eu, enquanto ator, decido interpretar o papel da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? E eu tô lá interpretando o papel da Chapeuzinho Vermelho. Só que no meio da peça, eu esqueço que aquilo é só uma peça. E eu começo a achar que, de fato, eu sou a Chapeuzinho Vermelho. E a hora que a Chapeuzinho Vermelho descobre que o lobo mau comeu a vovozinha, a Chapeuzinho fica desesperada, com medo, apavorada. Só que quem tá apavorada é a Chapeuzinho Vermelho. Só que se eu estiver tão confuso, emaranhado, achando que eu, César de Lácio, ator, que estou interpretando um papel, sou o personagem, eu vou sofrer pra caramba. Se eu me lembro que aquilo é só uma peça, eu não vou sofrer. Eu vou interpretar a peça ao melhor na minha capacidade artística. Mas eu não sou aquilo, então não preciso sofrer tanto por aquilo. O que eu tô falando é justamente o que você tá entendendo. Absolutamente tudo que acontece na sua vida é apenas reflexo de um dos papéis que você está desempenhando. E você pode mudar, e não precisa ser assim. Porque o que interessa verdadeiramente é o que o ator está fazendo, não é o que você está fazendo. Inclusive, para quem gosta, eu sei que tem pessoas que gostam de assistir filmes. Tem um filme que é um filme fora do radar, assim, tá? É um filme bem antigo. Ele é de 96, se eu não me engano, bem antigo. Mas é um filme muito bom, que se chama O 13º Andar, que mostra exatamente isso que eu tô falando. Tem um outro filme, que ele já é um pouco mais moderno, que também mostra isso de uma certa forma, que é um filme que se chama Origens, é o que fala dos sonhos e tudo mais, né? O fato é, a gente precisa se lembrar de quem nós somos. Só que o mundo espiritual, ele não tem os mesmos códigos, ele não tem a mesma lógica, ele não tem os mesmos nomes que tem aqui. Qual que é o nome disso aqui? Copo, certo? Isso aqui é um copo, concorda? Se eu for para os Estados Unidos, qual que é o nome disso aqui? É a mesma coisa, só que lá chama glass, né? E se eu for para a França, como que chama isso aqui? Chama verre. É a mesma coisa, que tem vários nomes, porque dependendo de onde você tá, o nome daquilo é diferente, mas a coisa é exatamente a mesma. Então, no plano espiritual, as coisas não têm os mesmos nomes, não têm os mesmos códigos, não é do mesmo jeito. Mas quando a gente acessa isso, a gente enxerga o todo. E enxergando o todo, aí você se liberta. Você já percebeu que quando você vai fazer um trajeto de carro, e você pega lá o GPS, você põe no GPS, né? Porque hoje em dia todo mundo usa GPS. Mostra onde você tá e para onde você vai. Ele mostra uma visão de cima, você olhando de cima para baixo, como se você estivesse voando, olhando para baixo e vendo as ruas. Porque quando você olha de cima, é mais fácil você enxergar todas as curvas, é mais fácil você enxergar todo o caminho que você vai ter que fazer. Se você está na rua, se você tem a visão da rua, você vai enxergar até o final da rua e acabou. Você pode chegar para a direita, para a esquerda um pouquinho, mas acabou. Você não enxerga o todo. Quando você está olhando de cima, você enxerga todos os caminhos que você tem que fazer até você chegar ao seu destino. Então, quando eu digo que a gente precisa usar a espiritualidade para encontrar o nosso propósito de vida, eu estou dizendo que você precisa sair dessa ilusão dos papéis que você desempenha, isso é o miolo da sua vida, é o circo que está pegando fogo e que você não sabe direito o que fazer, elevar, sair disso, desconectar, olhar para baixo e falar, nossa, olha, tem esse caminho, por aqui está mais trânsito, por ali está livre,
por aqui tem uma ponte, por aqui tem um rio. É isso que a gente tem que fazer. Então a gente precisa desidentificar os papéis. A gente precisa sair disso. Muitas vezes, quando a gente está na nossa vida, quando a gente está no meio do problema, correndo ali, a gente não consegue enxergar coisas óbvias que estão perto de nós. E aí as pessoas, muitas vezes, tentam encontrar o propósito de vida delas dentro do papel, dentro da ideia, dentro da persona, dentro de quem ela é naquele momento. E não dá para fazer isso. É virtualmente impossível você conseguir enxergar o caminho da onde você está até onde você vai chegar. E diga de passagem, amores, isso é propósito de vida. Qual que é o seu maior propósito de vida? Entender qual é o melhor caminho que você vai fazer entre o ponto que você está hoje e aonde você quer chegar. E esse é o seu propósito de vida, descobrir esse caminho. E fazer isso sem usar a espiritualidade é virtualmente impossível. É como se você quisesse descobrir o seu caminho olhando a rua só a partir do ponto central aqui, né? E eu olhando para a rua, sentado no meu carro olhando para a rua. É difícil ver o caminho. Eu posso ir por tentativa, eu vou até o final da rua, viro para a esquerda, se não for eu volto, viro para a direita e assim vai. Posso, mas é a melhor forma de fazer isso? Não, não é a melhor forma de fazer isso. Existe uma forma alternativa que é você elevar a sua vibração. Você acessar o mundo espiritual. E para acessar o mundo espiritual, você precisa primeiro se desapegar de todos esses papéis. E quando eu digo desapegar de todos esses papéis, eu não estou dizendo abrir mão da sua vida. Eu não estou dizendo que você precisa mudar o seu nome, ir morar nas montanhas, se enrolar num hobby laranja e ficar cantando para as árvores. Não é isso. Porque se nós estamos vivendo essa vida, se nós estamos desempenhando esses papéis são sim muito importantes. Eles têm um significado, eles têm uma razão de ser, eles existem por um determinado motivo, e o motivo é nos ensinar a melhorar e evoluir. Então são oportunidades de crescimento. Então eu não quero que você abra a mão disso. Eu só quero que você viva isso com a consciência de que cada um desses papéis é apenas uma pequena fração daquilo que você verdadeiramente é. Então, quando você começa a dissociar disso e se reconectar com o seu eu maior, apenas para fins didáticos, com o seu eu maior, você desempenha os seus papéis com maestria. Olha que coisa linda. Não é maravilhoso isso? Se você está gostando deste conteúdo, você poderia fazer uma gentileza para mim, que é curtir esse vídeo. Clica aí no joinha do vídeo, porque quando você faz isso, isso me ajuda. Porque avisa para o YouTube que esse é um conteúdo relevante que merece ser distribuído para mais pessoas. Não custa nada para você e é bom para mim. Se você puder, curta aí. Clique no botãozinho de curtir. Segundo, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se. Isso também é importante, faz o meu canal crescer e é bom para você também, porque você vai ser notificado de mais conteúdos como esse quando eu os postar. Certo? Como é que você faz para elevar a sua vibração? Para conseguir dissociar da lógica mecânica das coisas e se reconectar com a espiritualidade. Como é que você faz isso? Se preenchendo do fluxo da espiritualidade. Todos nós, se estamos vivos, é porque existe um fluxo de espiritualidade que passa através de nós. Então, existe a conexão com o ator, certo? O ator existe e o ator está se comunicando com os papéis. Então, se eu estou desempenhando um papel, eu estou me comunicando, o ator se comunicando com o personagem ali, um papel. Eu desempenho vários papéis na minha vida. Para que eu consiga me conectar com o meu propósito, eu preciso primeiro me dissociar de tudo aquilo que eu já faço para voltar e entrar no caminho certo. Quando você faz isso, você desobstrui os bloqueios, porque os papéis que você está desempenhando no momento talvez não sejam os papéis que verdadeiramente fazem o seu coração cantar. Talvez você esteja vivendo o sonho dos seus pais. Talvez você esteja vivendo o sonho da sociedade. Porque a sociedade falou que você tem que crescer, estudar, entrar numa faculdade, ter um bom emprego, casar, ganhar um pouco de dinheiro, comprar uma casa na praia, ter filhos e morrer, né? É isso que a sociedade diz. Mas será que é isso mesmo que você
gostaria de fazer, e eu tô dando um exemplo estapafúrdio, eu sei. Mas será que é isso mesmo que a vida espera de você? Será que é para isso que você nasceu? E o que eu tô te falando é, a hora que você se conecta com o seu propósito, isso é muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque você para de fazer força e você entra no fluxo. Aí você ganha força para fazer aquilo que você veio para fazer. E pouco a pouco você vai desbloqueando, porque existem vários bloqueios. E tá tudo certo. Quando a gente nasce, os bebês, eles têm uma pura potencialidade. Eles são lindos e maravilhosos. Daí, ao longo do tempo, a gente vai se bloqueando. Normalmente, até os 30, 33 anos ali, a gente vai fazendo bloqueios. E quanto antes você começar a sua jornada de volta, de tirando esses bloqueios e retomando a inocência que você tinha quando você era uma criança, melhor para você. E isso não precisa ser sofrido, isso não precisa ser solitário. Você pode fazer isso estando com pessoas que também buscam isso, porque o meio é muito importante. Então, praticamente, direto ao ponto, como é que você faz isso? Primeiro, tenha uma prática espiritual constante, seja ela qual for. Pode ser frequentar uma igreja, pode ser frequentar um centro, pode ser ter uma prática sua sozinho, pode ser uma prática de meditação, pode ser o que for. Contanto que tenha o foco e o direcionamento para que você se conecte com a espiritualidade. Se conectar com a espiritualidade sozinho é muito desafiador, extremamente desafiador. Por quê? Porque é como se você estivesse no meio da selva, né? Você está no meio da selva e aí você quer cruzar a selva para chegar do outro lado. Se você sai sozinho andando pela selva, você consegue chegar do outro lado? Possivelmente sim. Mas dentro da selva já existem certas trilhas que já foram trilhadas por muitas pessoas. E se você escolher seguir uma trilha que várias pessoas já usaram e que já conseguiram chegar até o destino, por que você não vai usar também? Isso é muito mais fácil, né? Então, quando você se associa com outras pessoas, isso facilita. Terceiro, você vai se preencher de energia espiritual. Isso é muito fundamental. Você merece estar preenchido de energia espiritual. Só que o que acontece? O tanto de energia espiritual que consegue entrar em você é diretamente proporcional ao tanto de energia espiritual que sai de você. Então, de acordo com a sua manifestação, de acordo com o quanto que você usa de energia espiritual, é o quanto vai entrar. Se você usa pouco, vai entrar pouco. Se entra pouco e sai pouco, fica um vazio aqui dentro. Se você usa muito, vai entrar muito. Se entra muito, você se preenche muito mais. Essa que é a lógica. E como você faz para usar muito? Esteja intencionalmente conectado com isso, querendo manifestar, e seja veículo para que isso chegue à vida de outras pessoas. O seu propósito de vida, eu não sei qual é, tá? Cada um tem o seu e tá tudo certo. Ele é muito individual. Não existe essa de, o meu propósito é esse. Cada um vai ter um. E é muito individual. Mas, invariavelmente, todas as pessoas têm duas características em comum no seu propósito de vida. Primeira, seu propósito de vida tem relação com curar a sua dor de alma. Então, todos nós temos um problema raiz, é a fonte de todos os nossos problemas. Tudo que acontece deriva daí. E essa dor de alma serve para ser um grande desafio para que a gente possa evoluir e crescer. Então, primeiro, a função de descobrir o seu propósito de vida é curar a sua dor de alma. Isso é em comum para todas as pessoas, 100%. O seu propósito de vida está diretamente conectado com a sua dor de alma. Segundo, que é em comum para todas as pessoas, o seu propósito de vida deve servir a outras pessoas. O seu propósito de vida ele nunca é egoísta, ele nunca tem por fim só você e você mesmo. Ele sempre tem a função de transbordar. Porque quando você está alinhado com o seu propósito de vida, você produz tanto, com tão pouco esforço, que o que acontece é que você tem excedente o suficiente para servir a todos. Olha que coisa interessante. É nesse ponto que você tem que chegar. É por isso que é importante você ser mais eficiente. Porque quando você é muito eficiente, você para de lutar pela sua sobrevivência. Você para de ficar sofrendo na escassez, porque tudo é pouco.
dinheiro é pouco, saúde é pouca, amor é pouco, fraternidade é pouco. Não, tudo é muito. E se tudo é muito, você tem o suficiente para você e o suficiente para transbordar na vida de outras pessoas. Isso é um princípio da natureza. Olhe para uma árvore. Quantas frutas uma árvore produz? Você acha que ela produz quanto? 2, 3 frutas? O suficiente para propagar a semente dela? Não, ela produz milhares de frutas. Ela é abundante e próspera. E nós também, quando conectados com o nosso propósito de vida, somos abundantes e prósperos. Então, estar conectado com o meu propósito de vida faz com que eu tenha a possibilidade de curar a minha dor de alma, mas também eu vou ter tanto excedente que eu vou poder transbordar na vida de outras pessoas. Então, quando você se conecta ao seu propósito, que eu não sei qual é, e eles são muito variados, 2 coisas acontecem. Uma, você começa a curar a sua dor de alma, e curando a sua dor de alma, você vai cortando pela raiz todos os outros problemas da sua vida, porque eles derivam a partir daí, e você começa a ter a capacidade de transbordar na vida de outras pessoas. Olha que coisa linda. E o que é isso, se não ampliar o fluxo da espiritualidade na sua vida? O que não dá para fazer, e eu já te falo agora, é inventar uma forma mágica de resolver todos os problemas. Então, a sua vida não vai mudar do dia para a noite. Você não vai encontrar o seu propósito de vida fazendo um curso online de, sei lá, um mês, um ano. Não vai. Encontrar e viver, né? Porque encontrar uma coisa, viver outra. Encontrar e viver o seu propósito é busca de uma vida. A gente vai passar a vida buscando isso. E você vai pouco a pouco lapidando e você vai se aproximando do seu propósito. Quanto mais você se aproxima, mais você vai curando a sua dor de alma. Só que nós, infelizmente, não vamos curar 100% a nossa dor de alma. Porque a hora que você curar 100% a sua dor de alma, sabe o que acontece? Você morre. Porque daí acabou o que você veio fazer aqui. Eu não falei que o propósito de vida está diretamente atrelado com a sua dor de alma? Então, se você resolveu toda a sua dor de alma, você resolveu o seu propósito, e aí você não tem mais por que estar aqui. Assim sendo, não tenha a ilusão de que você vai em 1 ano, 2 anos. Não vai. Você vai se aproximando. Isso é um processo. Então, hoje, eu não sei se você já alguma vez teve uma experiência de se ver quem você realmente é. Sair da ilusão da mente. Parar de achar que você é o seu nome. Parar de achar que você é a sua posição social. Parar de achar que você é a sua profissão, os seus títulos, as suas posses. Parar de achar que você é isso e se ver no seu eu maior, tal qual você realmente é. Se ver como ator. E o ator que está na espiritualidade vive numa realidade atemporal, não local e imutável. E uma vez que você acessa isso, acabou. Porque você sabe que existe. E quer dizer que você não vai nunca mais sofrer? Não, meu amor, você vai sofrer. E eu não tô nem um pouco iluminado, tá? Eu tô na busca, tô na luta, junto com todo mundo. Mas eu já me vi na condição de ator várias vezes, né? E hoje eu sei o caminho até lá, e várias vezes eu vou até lá, eu quero ir lá ver, sentir, pesquisar, meditar. Os meus alunos sabem disso. As pessoas mais próximas que convivem comigo sabem que eu faço isso rotineiramente. E isso não é um dom. Eu não sou especial por isso. Todas as pessoas podem fazer, mas você precisa se conectar com a espiritualidade. Se você não se conectar com a espiritualidade, é impossível. Ah, não, desculpa, vai. Eu não vou falar que é impossível. Mas assim, eu nunca fiz, nunca vi ninguém fazer e nem nunca ouvi falar de alguém que já tenha feito. E lembrando, né, que espiritualidade aqui, quando eu falo, não é religião, não é dogma, não é adoração, não é nada disso. É sair da ilusão de que você é os personagens e lembrar que você é o ator. Se comunicar com ele. É como se você saísse da rua e você flutuasse e olhasse para baixo e visse um mapa assim, ó, com todas as possibilidades de caminho. E aí você escolhe os caminhos. Porque você acha que hoje você está escolhendo todos os seus caminhos? Não está. Porque se você está vivendo dor, sofrimento, dificuldade, angústia, agonia, depressão, escassez, doença, qualquer uma dessas coisas é um caminho errado que você toma. Errado entre aspas, né? Porque nada é absolutamente errado, porque você foi para ali para aprender uma lição.
Só que você precisa ficar insistindo no caminho ruim, no caminho difícil? Não. Se você pegou o caminho errado, entre aspas, você precisa aprender a lição. Aprendeu a lição? Se liberta. É vida que segue. Você não precisa mais daquela dor. Se for para errar, erre com erros inéditos. Você não precisa repetir o mesmo erro. Só que se você não tem essa noção, se você não sabe que você pegou o caminho errado, e você for por tentativa e erro, você vai pegar o caminho errado de novo. Na condição do papel, né, que você está vivendo, você não consegue acessar o ator. É só alguém que já está na condição de ator que consegue te mostrar o caminho para lá. E, gente, é muito fácil, é muito simples, porque está tudo dentro de você. Não tem nada fora. Ninguém pode fazer o caminho por você. Ninguém pode te curar. Ninguém, nunca, jamais, em situação nenhuma, vai resolver os seus problemas. Então, se aparecer algum guru, se aparecer algum desses loucos da internet falando, eu vou resolver o seu problema, eu vou te curar, não vai. Porque quem resolve o seu problema é você. Quem cura você é você. Quem desfaz as suas crenças limitantes é você. Você pode ter alguém que te ajude a achar o caminho, mas quem vai ter que fazer é você. Não tem como outra pessoa fazer por você. É só você que pode fazer por você. E é por isso que eu digo, a melhor forma de você conquistar os seus sonhos é ajudando outras pessoas a conquistar os sonhos delas. Eu falei que tem duas coisas que são incomuns a todas as pessoas, todas, sem exceção, que vivem o seu propósito de vida. Uma é curar a dor de alma, a segunda é transbordar na vida das pessoas. A maioria das pessoas se preocupa muito em curar a dor de alma, porque está doendo, porque está incomodando, porque é ruim, porque é difícil, e aí ela quer curar a dor de alma dela, certo? Só que esse é o caminho mais fácil? Não. O caminho mais fácil é se transbordar na vida de outras pessoas, é servir, é começar a pensar como que eu posso ajudar, como que eu posso pegar o melhor que existe dentro de mim, a minha maior qualidade enquanto ator e colocar isso a serviço da humanidade, porque daí começa a fluir. Você concorda que existem vários tipos de atores? Tem alguns atores que são muito bons para fazer comédia, porque eles são engraçados, porque eles são naturalmente espalhafatosos e tal, e é muito bom. Tem alguns atores que são muito bons para fazer drama, né? Porque eles são mais sedutores, misteriosos e tal. Se o cara que é bom de drama se mete a fazer comédia, ele faz? Possivelmente faz. Mas é o dom dele? Não, não é o dom dele. Então, quando você lembra quem você é, você vai entrando na sua área de domínio e aí você faz melhor com menos esforço. E daí você começa a transbordar. E daí tem tanto que você consegue compartilhar com outras pessoas. Esse é o caminho. E não é à toa que todas as religiões, perceba, todas as religiões, de uma forma ou de outra, também falam que você precisa transbordar na vida de outras pessoas. Você já reparou? De um jeito ou de outro. Todas as religiões estão ali, estão falando para você, olha, ajude o próximo, olhe para o próximo, faça pelo outro, piriri, parará. Porque a verdade é uma só. Ela pode ser dita de várias formas, mas a verdade é uma só. E mesmo pessoas que não têm acesso nenhum à religião, que são ateus, que não acreditam em nada, são absolutamente materialistas, elas têm os mesmos valores e princípios que se aplicam a qualquer linha filosófica da espiritualidade. Então, uma pessoa muito bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, mesmo que seja ateu, mesmo que seja cético, racional, tem alguns princípios que ela sabe. Ela sabe que ela não deve roubar, ela sabe que ela não deve trair, ela sabe que ela não deve fazer o mal para os outros. Mas por que ela faz isso? Porque ela é obrigada? Não, porque por bom senso, isso é uma lei da natureza. Então você não precisa alguma religião te falando que é pecado fazer o que naturalmente uma pessoa de boa índole não faria. Com isso eu quero te mostrar que viver o propósito de vida, andar o caminho da virtude, está muito mais relacionado com você se conectar com a sua essência, com aquilo que você já é. Eu postei no Instagram esses dias um vídeo muito bonitinho. Colocaram duas menininhas sentadas, uma do lado da outra. Bebezinho, devia ter 2, 3 anos, sei lá. E deram 2 caixinhas para elas. Elas abriram as caixinhas. Em uma das meninas recebeu 2 chocolates. A outra recebeu 0 chocolates. O que naturalmente aconteceu? A menina que recebeu 2, viu, pegou um
e deu para a menina que estava do lado. Por que ela fez isso? Porque é pecado, se não fizer ela vai para o inferno? Não, não foi por isso. Ela fez isso porque é a natureza dela. E é aquilo que eu falei lá no começo da aula. Todos nós nascemos extremamente conectados com a virtude, porque a gente está muito próximo da essência. Só que ao longo do tempo a gente vai se perdendo, vai se apartando, e daí quando isso acontece com dois adultos, principalmente se for um adulto desconhecido, você vai fazer o quê? Você vai catar os dois para você, vai enfiar um no bolso rapidinho e vai engolir o outro rapidão para outra pessoa não pegar. Depois, César, imagina, eu não faria isso. Será que não? Talvez não de uma forma tão óbvia. Mas no final, a gente tem esse impulso egoísta. E esse impulso egoísta, ele vem da ilusão, ele vem dos papéis. Porque nesse mundo de ilusão da matéria, dos papéis, da competitividade, de quem tem mais pode mais, quem tem mais manda mais, a gente vai perdendo a noção dos nossos valores. Então, fazer um caminho em direção à espiritualidade nada mais é do que retomar os seus valores originais, aquilo que você sempre foi e nem lembra que era. É muito mais fácil. É muito, muito, muito mais fácil você ser a sua essência do que você manter essa fachada do ego. É muito mais fácil você ser próspero do que você ser escasso. É muito mais fácil você ser amoroso do que você ser ferido, magoado, traumatizado, encalhado, mimizento. Dá trabalho para fazer isso, porque a gente tem que fazer força para ir contra a nossa natureza, porque a nossa natureza, ela é próspera, abundante, amorosa, cooperativa, colaborativa. A nossa natureza é essa, só que a gente faz força para ir contra a nossa natureza, sabe-se lá por quê, para continuar sofrendo. Então, quando eu digo de fazer o caminho em direção à espiritualidade, é só você ir soltando os bloqueios, para você permitir que o fluxo volte a acontecer naturalmente. E aí, é um ciclo virtuoso. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ser de fazer. Você já ouviu aquele ditado que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre? É verdade, isso é a força da inércia. Quando você se conecta com o seu propósito de vida, pela inércia, você começa a seguir no seu caminho. Faz sentido para você? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que você tenha percebido que o caminho em direção à resposta está na conexão com a sua essência espiritual, com o que aqui eu estou chamando de ator, eu superior, seja lá o que for. E existem vários caminhos para fazer isso, mas você precisa escolher um e ir até o final. Eu espero que você faça. Todas as quartas, 19h30, eu estou fazendo aulas. Então, curta esse vídeo, por gentileza, se inscreva no meu canal, ativa lá o sininho para você receber a notificação. Grato pela presença de todos, foi um prazer estar aqui com você. Espero você na quarta-feira que vem. Super, ultra, mega beijo, tudo de bom. Tchau.